Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Rock TV para mais um vídeo. Hoje para falar sobre os 3 amistosos que rolaram domingo passado. Sim, eu estou gravando esse vídeo às 5 horas da tarde de um sábado do dia 27. Primeiramente peço perdão pelo atraso dos vídeos. Tive problemas com o meu equipamento, mas consegui resolver. Vou fazer ainda hoje mais 3 vídeos além desse. Mais 5 vídeos além desse, porque as Olimpíadas começaram hoje. Nesse momento que eu estou gravando, já começaram as Olimpíadas, já rolaram 3 jogos. Já rolaram a Austrália e Espanha às 6 da manhã, às 8 e meia da manhã. Alemanha e Japão, e a meio-dia e 15 rolou França e Brasil. Sim, o Brasilzão jogou. E nesse momento que eu estou gravando, Grécia e Canadá estão jogando. O jogo começou às 4 e meia da tarde. Mas eu vou fazer análise desses 4 jogos mais tarde, à noite. Então fiquem de olho no vídeo, fiquem de olho no conteúdo do canal. Deixe aquele likezão brabo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para mais um vídeo, para não perder nenhum vídeo novo e dar aquela moral. Compartilha para quem você quiser. E sem mais, bora pro vídeo. O primeiro quarto, em resumo, foi equilíbrio. Porto Rico conseguiu medir forças com o Canadá no primeiro quarto. Nenhum dos times conseguiu abrir muita vantagem. Tanto que o quarto terminou empatado em 23-23. Mas eu preciso enaltecer os rebotes ofensivos que Porto Rico pegou. As 2 defesas foram muito boas. Puxaram bons contra-ataques, principalmente com Alvarado, pelo lado de Porto Rico. Alvarado que fez um bom jogo, diferente do jogo contra a Austrália, que ele não conseguiu se criar. Contra Canadá ele conseguiu. Foi um muito bom jogo do Alvarado. O Shai foi muito bem marcado no primeiro quarto. O Dillon Brooks e o R.J. Barrett tiveram que carregar o ataque. E o banco de reservas do Canadá entrou muito bem, com Trey Lyles e o Nickeil Alexander-Walker. Como eu disse, o primeiro quarto terminou 23-23. O segundo quarto começou com o mesmo equilíbrio. Porto Rico continuou superior nos rebotes ofensivos. Só que aos poucos, Canadá foi impondo seu ritmo, foi fazendo boas defesas, conseguindo atacar em transição, colocar velocidade e rodar bem a bola. Abriu 7 pontos, faltando 7 minutos e meio. Só que aí as bolas de 3 de Porto Rico começaram a cair e a vantagem foi baixando e o equilíbrio foi continuando. Só que aí quando o Shai voltou para a quadra com mais volume, conseguiu uma boa defesa e boas bolas de 3. E o Canadá foi para o intervalo ganhando por 6 pontos. O terceiro quarto começou e o Canadá foi simplesmente avassalador nos primeiros minutos. Engatou uma run de 15-0 e já colocou 21 pontos de vantagem. Essa run liderada por Dillon Brooks e o Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander no segundo tempo teve ainda mais volume e quando não era pontuando, era achando passes, seja para a linha de 3 pontos ou para cortes dos pivôs. A defesa de Porto Rico simplesmente colapsou, ou melhor, o ataque do Canadá simplesmente destruiu a defesa de Porto Rico. Os bancários do Canadá continuaram bem, Nickeil Alexander-Walker, muito bem, produzindo muito bem. A defesa do Canadá não deu brechas para Porto Rico nos primeiros minutos. Só que aos poucos a bola de 3 de Porto Rico voltou a cair, a defesa de Porto Rico melhorou
e eles foram... O Alvarado conseguiu comandar o ataque, conseguiu colocar velocidade na transição das boas defesas. O segundo... segundo não. Os 3 minutos finais, Porto Rico conseguiu engatar uma run para cortar a diferença para 14 pontos. E foram para o último quarto perdendo por 14. O último quarto começou e o Alvarado simplesmente pegou fogo. Ele liderou uma run de 13-2 nos primeiros minutos e simplesmente Porto Rico, que chegou a perder por 23, estava perdendo por apenas 3 pontos. Só que aí, com uma run de... Mas aí, Dillon Brooks, com bolas do mid-range do Dillon Brooks, com uma jogada de 3 pontos, uma end-one do Shai Gilgeous-Alexander e 2 bolas de 3 do Luguensdort, o Canadá engatou uma run de 15-0 e acabou com a partida. A partir daí os reservas entraram e até que os reservas de Porto Rico conseguiram produzir bem, conseguiram cortar a diferença para 10, mas o Canadá administrou bem a vantagem e acabou ganhando por 103-93. Destaques individuais. Pelo lado do Canadá, Dillon Brooks, muito bom o jogo do Dillon Brooks. 21 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 3 de 4 para 3 pontos, 8 de 12 no field goal. Muito bem no ataque o Dillon Brooks. Além de um roubo de bola e um toco. Dillon Brooks foi muito bem dos dois lados da quadra. Ele chamou a responsabilidade, visto que a defesa de Porto Rico estava muito bem em cima do Shai Gilgeous-Alexander. Nickeil Alexander-Walker, muito bem vindo do banco. 15 pontos, 3 rebotes, 4 assistências, muito bem na defesa. Simplesmente muito bem vindo do banco. 6 de 9 no field goal. Claro que só um de 4 para 3 não é do feitio dele, mas ele foi muito bem vindo do banco, produziu muito bem, junto do Trey Lyles, que também foi muito bem, 15 pontos, 5 rebotes, também 6 de 9 no field goal, 50% para 3, 2 de 4. RJ Barrett, muito bem no primeiro tempo, ele junto do Dillon Brooks ajudou o Canadá a abrir vantagem, ajudou o Dillon Brooks a carregar o ataque, a comandar o ataque, visto que o Shai não estava produzindo no primeiro tempo. 14 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 14 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 1 de 4 para 3, muito mal na linha de 3. Ele sempre foi inconsistente para a linha de 3, mas o que ele precisou fazer ele fez. Foi muito bem na defesa, contestando arremessos, foi muito bem no ataque, ajudando o Dillon Brooks a carregar o ataque, visto que o Shai estava mal. Falando no Shai, um jogo muito abaixo do Shai, 14 pontos, 3 rebotes, 6 assistências, mas ele foi muito bem na defesa. Ele deu 2 roubos de bola e um toco. Aliás, não, foi só 2 roubos de bola. E simplesmente foi trancado no primeiro tempo, não conseguiu produzir. No segundo tempo, ele teve mais volume e conseguiu achar as assistências e produziu na defesa. Tanto forçando turnovers de Porto Rico, tanto distribuindo assistências. Forçando turnovers quanto contestando arremessos. Lu Dort, muito bem no segundo tempo. Ele foi bem na defesa, gostei do Lu Dort na defesa. O
O Ludort está se provando como um dos melhores defensores, com com ele teve um roubo de bola, mas teve várias deflexões, vários desvios de passe, bons contestar, foi bem contestando arremessos. A dicção tá, pelo amor de Deus. Sim, dá pra listar esses destaques pelo lado de Canadá. Pelo lado de Porto Rico, José Alvarado, simplesmente inacreditável, jogou demais hoje. Se contra a Austrália ele não conseguiu se criar em nenhum momento, hoje ele carregou. Quer dizer, ele foi foi o cara do segundo tempo para Porto Rico. Liderou uma run de 13-2. Ele fez 11 pontos nos primeiros minutos para cortar a diferença para 3. Simplesmente liderou o time em tudo, comandou o ataque, aguerrido na defesa, brigando pelos rebotes. Foram 21 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, 5 de 10 para 3 pontos. Além de um roubo de bola, o Alvarado simplesmente mostrou o porquê que é o melhor jogador de Porto Rico. E simplesmente deu o seu recado. O outro destaque, o Gian Clevel, 19 pontos, 5 assistências, ajudou o Alvarado a armar o time, a distribuir o jogo, a rodar a bola. O Isaiah Pineiro, pivôzão, 14 pontos, 2 bolas de 3, 6 de 9 no field goal. Ajudou muito, além de 2 roubos de bola em toco. Ajudou muito na run que Porto Rico engatou no último quarto para cortar a diferença. Christopher Ortiz, 12 pontos, 4 rebotes, 4 de 6 no field goal. Teve um bom jogo. O Ismael Romero foi abaixo, 5 de 11 no field goal, só 10 pontos, considerando que ele foi o melhor jogador de Porto Rico contra a Austrália. Também um jogo ruim do Trendon Waters, só 5 pontos, 2 de 7 no field goal, 1 de 3 para 3, muito mal. Ele junto do Alvarado é um dos melhores jogadores dessa seleção de Porto Rico. Mas Porto Rico mostrou que não é fogo de palha, mostrou que tem poder de reação, mostrou que é um time aguerrido, um time raçudo. Não à toa conseguiu eliminar a Lituânia, ganhar da Lituânia e da Itália no pré-olímpico. Tá certo que foi em casa, mas fazia mais de 20 anos que Porto Rico não disputava uma Olimpíada. Então foi muito merecido conquistar a classificação por mérito. E estão no mesmo grupo dos Estados Unidos, Sérvia e Sudão do Sul. Inclusive amanhã, primeiro jogo das Olimpíadas de basquete vai ser Sudão do Sul e Porto Rico. Daqui a pouco também vai sair meu top 12 jogadores. Não, top 12 times. O meu top 12 dessas Olimpíadas. E fiquem atentos, Porto Rico não tem mais bobo no basquete. Porto Rico é uma das seleções mais fracas, mas ainda vai dar muito trabalho nesse grupo. Os Estados Unidos, depois que tiveram que suar sangue para ganhar do Sudão do Sul, vendo o que Porto Rico fez hoje, eu acho que o Porto Rico vai dar muito trabalho para qualquer um desse grupo e para qualquer um das Olimpíadas. Tem condições de passar em terceiro. Esse grupo, depois que o Sudão do Sul fez o que fez, quase ganhando os Estados Unidos, virou quase que um grupo da morte, quase igual ao grupo A, que tem Austrália, Espanha, Grécia e Canadá. Mas
de olho nesse Porto, olho de olho nesse Porto, de vamos ficar de olho nessa seleção de Porto Rico. Agora vamos falar de Sérvia e Japão. Aqui não teve susto, não teve competitividade até o primeiro quarto. Só que a Sérvia impôs seu ritmo, foi uma vitória tranquila, 119-100. O primeiro quarto começou com a Sérvia já impondo seu ritmo, já abrindo 7-0. Só que aí a seleção japonesa conseguiu rodar bem a bola, colocar velocidade na transição. E com uma bola do mid-range do Rui Hashimura, jogador do Los Angeles Lakers. Empataram o jogo em 12-12. Só que aí o pick and roll entre Bogdanovic e Jokic começou a entrar. É impressionante o que esse jogo de dois homens entre Bogdanovic e Nikola Jokic funciona. É coisa linda de se ver. Foi o que eu disse no jogo entre Austrália e Sérvia. O pick and roll entre Bogdanovic e Nikola Jokic é coisa de outro mundo. É como se eu estivesse vendo o Jamal Murray ali, ao invés do Nikola Jokic. Como se eu estivesse vendo o Jamal Murray no Denver fazendo a mesma coisa. Então, já abriram 8 de vantagem. Quer dizer, chegaram a abrir 8, abriram 11. Só que aí o Hashimura teve mais volume no ataque, conseguiu diminuir a diferença. E a Sérvia foi para o segundo quarto com a vantagem de 10. Segundo quarto começou, o show de Bogdanovic e Jokic continuou. Só que aí as bolas de 3 do Japão começaram a cair. O Hashimura liderou uma corrida boa do Japão, que chegou a cortar para 5 pontos a vantagem. Só que aí o Jokic tomou as rédeas do jogo de novo. E a Sérvia foi pro intervalo vencendo por 59-52, 7 pontos de vantagem. O terceiro quarto começou e a Sérvia simplesmente impôs seu ritmo de jogo, engatou uma run de 14-2, abriu já 19. O Japão não estava conseguindo se criar. Aí a partir dos 5 minutos, as bolas de 3 do Japão voltaram a cair. Mas mesmo assim a Sérvia ainda tomava as melhores decisões, escolhia as melhores opções de arremesso, não queimava arremesso à toa. Só que aí a Sérvia continuou impondo seu ritmo e faltando 2 segundos o Jokic com um step back maravilhoso, simplesmente para estourar o relógio. No estouro do relógio, o Jokic com esse step back abriu 21 de vantagem para a Sérvia. O último quarto começou, a Sérvia ainda com os titulares abriu 26 pontos. Nikola Jokic teve bom volume, conseguiu distribuir bem o jogo. O Micic teve bom volume no último quarto e ainda conseguiu distribuir bem com as assistências. Foi um bom jogo do Micic. As bolas de 3 do Japão continuaram caindo, mas do mesmo jeito a Sérvia continuava respondendo e no fim conseguiu administrar. Terminou o jogo com 119 para a Sérvia, 100 para o Japão. Destaques individuais: pelo lado da Sérvia não tem ponto de correr. Nikola Jokic flertou com triple-double, deu show junto ao Bogdanovic, 18 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Muito bom jogo do Jokic. O jogo estava feição para ele, conseguiu achar os passes que ele costuma achar, conseguiu produzir no garrafão. O Jokic foi o Jokic. O Bogdanovic, 15 pontos e 8 assistências. Esse jogo de dois homens com o Jokic foi muito efetivo. O Petrusev, muito bom jogo, muito bem posicionado, 17 pontos para ele. Dobric, muito bem dos dois lados da quadra, 14 pontos. E o Micic, com 12 pontos e 7 assistências. Muito bom jogo do Micic. Sérvia simplesmente dominou, mas tem que ficar de olho nessa defesa de perímetro, porque tomou simplesmente 20 bolas de 3 da seleção japonesa. Muito mérito da seleção japonesa em achar
esses arremessos abertos. Mas a Sérvia, se quer brigar por medalha, vai ter que melhorar nesse aspecto. Pelo lado do Japão não tem ponto de correr. Rui Hashimura, 29 pontos, comandou o ataque, é o melhor jogador dessa seleção disparado. Se ele jogasse 1% do que se ele jogasse 1% no Lakers do que ele joga na seleção japonesa, os torcedores do Lakers não iam querer que o Pelinka trocasse ele. Não queriam que ele fosse envolvido em trocas. O Kawamura, armadorzinho do Japão, muito bom, 12 pontos, matou boas bolas de 3. O Watanabe, 10 pontos. O Japão conseguiu impor seu jogo, mas a Sérvia muito superior. Mesmo matando 20 bolas de 3, conseguiu perder. Se fosse com qualquer outra seleção do mesmo nível, teriam ganhado. Mas como é a Sérvia de Nikola Jokic e de outros monstros que tem aí na seleção da Sérvia, não tem como, não teve jeito. A Sérvia venceu e se recupera da derrota que sofreu para os Estados Unidos. Tive que mudar o cenário aqui, mas vou falar. Agora falar de Austrália e França. O jogo mais equilibrado dessa rodada, com direito a game winner, a Austrália vence por 83-82. Primeiro quarto começou com a Austrália matando muitas boas bolas de 3, com o Patty Mills, com Dyson Daniels, com Josh Giddey. Eles tiveram muito volume, conseguiram impor o ritmo, impor a defesa e atacar em transição. Mas aos poucos a França com os bancários foi tirando a vantagem. E com uma bola de 3 do Nando decolou, eles foram para o segundo quarto ganhando por 2 pontos. O segundo quarto começou com a França matando as bolas de 3, com Batum, com Yabusele, chegaram a abrir 4, mas a Austrália compensou com a transição rápida, liderada pelo Josh Giddey, puxando os ataques. Aí a partir do momento que o Wembanyama e Patty Mills voltaram para a quadra foi trocação, mas com a França ainda melhor, e com uma bola de 3 do Wembanyama faltando alguns segundos para acabar, a França foi para o intervalo ganhando por 6. Terceiro quarto começou e simplesmente o nível subiu. A França conseguiu controlar o ritmo nos primeiros minutos, com o Wembanyama tendo bom volume, e o Nicolas Batum pelo lado da França, com as bolas de 3. E do outro lado, a Austrália com Josh Giddey, puxando os contra-ataques. E as bolas de 3 dos coadjuvantes, com o Duop Reef, o McVeigh. E com uma bola de 3 do McVeigh, no último segundo, a Austrália empatou o jogo em 63-63. O último quarto começou, o equilíbrio continuou. A França conseguiu capitalizar na transição. A Austrália começou melhor, com o Patty Mills esquentando no último quarto. O último quarto foi dele e do Dyson Daniels. Pelo lado da Austrália, a França conseguiu encaixar boas bolas de 3, conseguiu rodar bem a bola, aproveitando que o Wembanyama estava sendo dobrado. Estava sobrando ou o Gobert, ou o Lessor, ou o Yabusele livres. Faltando 2 minutos e 50, com o jogo 81-81, o Patty Mills matou uma bola de 3 inacreditável. Aí depois o Wembanyama conectou uma ponte aérea com o Gobert para diminuir a vantagem para 1. Só que aí o Josh Giddey forçou uma bola de 3. Ele estava bem nas bolas de 3, só que aí ele forçou. Ele pegou o rebote ofensivo, mas cometeu o turnover. Faltando alguns segundos. Acho que 30, 35 segundos. O Frank Ntilikina, que teve bons minutos, ele cavou uma falta, foi para a linha do lance livres e colocou 82-81 para a França. E a França conseguiu defender 2 boas posses defensivas em cima do Josh Giddey.
E mesmo com a posse ficando com a Austrália, eles conseguiram boas posses defensivas. Só que aí, faltando 2 segundos, o Dyson Daniels aproveitou que o Nando De Colo estava desatento e cortou nas costas dele e matou uma bandeja reversa para ganhar o jogo. O Wembanyama teve a chance de ganhar o jogo no arremesso, só que estava muito bem marcado, o arremesso saiu curto e a Austrália venceu por 83-82. Destaques individuais, para começar pelo lado da Austrália, o Patty Mills, o último quarto dele insano, 24 pontos, 10 de 16 no field goal, 3 bolas de 3. Josh Giddey flertou com um triple-double muito bom, jogo muito bom dele, dos dois lados da quadra, 20 pontos, 6 rebotes, 8 assistências, 4 bolas de 3, 50% de aproveitamento. Além de 2 roubos de bola e 2 tocos, muito bem, puxando as transições, puxando os contra-ataques, forçando turnovers. Dyson Daniels, 14 pontos, 2 rebotes, 5 assistências, 2 de 4 para 3 pontos, 6 de 9 no field goal, 5 roubos de bola e o game winner e a bola da vitória. O Dyson Daniels FIBA é muito melhor que o Dyson Daniels da NBA, isso ficou muito claro nesses amistosos. E Duop Reef, pivôzão do Portland Trail Blazers, veio muito bem do banco, 10 pontos, 2 bolas de 3, 4 de 7 em field goal, teve bons minutos, gostei dos minutos dele. O Will Magney, 10 pontos, 4 de 6 no field goal, muito bem utilizado, muito bem na defesa com um toco. Pelo lado da França, o Wembanyama, 17 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, carregou esse time da França. O aproveitamento dele não foi bom, mas ele teve que chamar a responsa, flertou com triple-double também. Na defesa não teve tanto impacto, só teve um toco. Nicolas Batum, 4 bolas de 3, muito bem no segundo tempo principalmente. O Yabusele, 10 pontos. Rudy Gobert bem acionado no segundo tempo, 8 pontos, 7 rebotes, 1 roubo de bola e 1 toco. O Ntilikina teve bons minutos, 7 pontos, teve um bom segundo tempo. Foi um jogaço. A França simplesmente fez tudo que podia, mas a Austrália foi melhor, mereceu a vitória. Um jogo equilibrado do início ao fim. E é aqui que eu me despeço. Muito obrigado pelo carinho e por de cada um de vocês. Tamo junto. Um grande abraço.